Fala, Londres! Eu sou o Ederson, aqui ao meu lado está o meu amigo Yuri. Fala, Londres, boa noite. Estamos aqui também com a Zion Production, nossa voz do além. Salve, Jeff aqui. Salve, salve, rapaziada. Juntos somos os Cavaleiros do Zodíaco, né? Os 4. E hoje vamos conversar com ela, Letícia. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Tudo seja bom? bem-vinda. Muito obrigada. Muito Tudo bem, obrigada por Letícia? me acolher. Ótimo, perfeito. Letícia, vamos começando assim. Você é de onde do Brasil? Boa pergunta. Eu nasci em Brasília, mas fiquei por pouco tempo, né? Assim, só os primeiros anos, e depois de 9 anos eu fui morar em Roma, na Itália. Foi morar em Roma, na Itália. Poxa, que legal. Então você estudou na Itália, a sua formação foi toda na Itália? Foi toda na Itália. Eu só fiz primeira e segunda série no Brasil, e depois eu me formei em todas as escolas até a universidade na Itália. Cara, que legal. E você foi para a Itália com toda a família? Com minha mãe. Sua mãe. Ah, que legal. E lá você falou que estudou na Itália, tá? Você chegou à faculdade, você fez o que lá na Itália? Eu estudei arquitetura na Sapienza. Arquitetura? Ah, que legal. Sim. E como que foi para você assim, sair do Brasil assim, novinha, chegar na Itália, aprender um novo idioma? Foi difícil, me lembro como se fosse ontem. Foi um pouco traumático, né? Assim, porque é um momento em que eu estava identificada o suficientemente com o Brasil, mas não completamente, né? Porque eu ainda não tinha me desenvolvido. E eu sou filha única e eu tinha minhas amizades, né? Já tinha formado minhas amizades lá. E tinha meus primos, tinha toda a minha família, meus avós, minhas tias, meus primos, minhas amigas, meus amigos, todo mundo. Então, sair de lá nessa idade e não entender nada, né? Assim, foi um pouco traumático. Mesmo porque em Brasília, não sei se vocês sabem, os prédios de Brasília, eles são todos em cima de pilastres, se chama pilotis, né? Brasília ela foi planejada, né, por Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marx. Então, esses prédios, ela foi toda organizada, a cidade, para ela ser muito verde, tem toda uma urbanística muito estruturada, muito trabalhada. Então, esses prédios, eles são todos assim, acima dessas colunas. Então, nós crianças, descíamos sempre de casa, né? E íamos brincar lá embaixo, no meio desse espaço vazio, né? No meio das colunas e no parque, no verde. Então, assim, em Brasília era muito legal para você, nos anos 80, tá? 80, 90. Era muito legal porque a gente tinha essa liberdade de brincar, né? De estar com a galera. E Roma não tem essa estrutura, né? A cidade. Então, não brinquei muito lá em Roma. E vocês foram sem família? Foi só você e sua mãe ou tinha algum Só parente? eu e minha mãe. Minha mãe tinha um primo que trabalhava lá na Embaixada Brasileira, em Roma. E que hospedou ela um primeiro período, né? Mas depois ela teve que seguir sua vida. Mas aí depois ele foi embora porque, né? Missão de diplomata sempre acaba um pouco cedo. É verdade. E como que foi essa infância sua lá na Itália, assim, ser criança na Itália, assim, com crianças italianas? É muito diferente, você acha, do Brasil? Muito diferente. Muito diferente porque foi ali a primeira percepção que eu tive da mudança de cultura, de mentalidade, né? Porque aqui no Brasil é de um jeito, se raciocina de um jeito, porque na Itália se raciocina de outro jeito. Aí a gente lá, pelo menos em Brasília, não sei, né? Mas assim, a gente tinha um pouquinho mais, a gente era um pouquinho mais independente. Assim, a gente resolvia as brigas mais entre as crianças, né? Os pais estimulavam no Brasil as crianças a se resolverem os próprios problemas, né? De criança.
Letícia, Lá na Itália, deixa eu não. cortar você rapidinho. Puxa um pouco o microfone pra perto, mais perto de você. Esse microfone precisa falar bem pertinho. Bem pertinho. Desculpa É. interromper. Quase beijando ele, assim. Beijando. Não tem problema, não. Pode continuar. E. Tava na parte de infância, que eles são bem difíceis. Que as crianças se resolviam As sozinhas. crianças se resolviam, né? Elas Sim. resolviam aí os próprios problemas, né? Normal, né? Toda criança. Crescia problema. mais solto, né? Aí você chega na Itália e lá você não podia fazer muita coisa, não. Tá? Os pais estavam sempre em cima dos filhos e eram os pais que iam brigar com as mães dos outros filhos. Era tudo muito hiper controlado, né? Então, na minha percepção, as crianças lá, além de não serem soltas para brincarem, como a gente era em Brasília, não eram independentes mentalmente, né? Eu até percebo que no italiano adulto, pelo menos os de Roma que eu conheço, existe uma certa maturidade que chega um pouquinho depois para eles, culturalmente mesmo. E isso você considera por que isso acontece? Eu acho porque é um sistema um pouco mais fechado. A educação que eles recebem, a urbanização mesmo, o jeito como a cidade ela é feita, ela não permite também um tipo de desenvolvimento da criança, né, em ser mais solta, porque em Roma não tem lugar onde você descer para ir brincar, assim, você tem que ir para um parque, então assim, para você ir para um parque, você tem que ir com os pais, né? Lá em Brasília, a gente podia fazer isso com os pais trabalhando. Eles não precisavam estar vigiando, porque os prédios são cercados. Então, assim, era um pouquinho mais seguro sobre esse aspecto, coisa que em Roma não... Qual que foi o ano que você foi pra lá? 93. 1900. Né? 1993. E vocês iam muito pro Brasil de férias? Ou uma vez que você ficou muito tempo na Itália e depois você ficou sem ir pro Brasil um tempo? A gente ia mais ou menos a cada 2 anos, enquanto houve a lira, que era a moeda antes do euro, a gente ia a cada 2 anos. Aí depois, quando chegou o euro, a gente virou mais pobre. E fomos menos. Deu uma decaída. Não pelo euro também, não acho que era só pelo euro. Acho também por vontade de ficar lá um pouquinho, conhecer outros lugares, visitar outros parentes, porque minha mãe, ela veio de El Salvador, né? Ela não é brasileira, ela virou brasileira, ela se naturalizou, mas ela é de origem de El Salvador, que está na América Central, né? Ali perto de Guatemala, México. Então, houve uma guerra civil nos anos 80 em El Salvador. Então, minha família, e meu avô, ele estava, parece, no sindicato. Sindicalista. Então, ele estava sendo perseguido. Então, ele pediu asilo político, né, para ir para o Brasil. Então, parte da minha família foi para o Brasil, outra parte da minha família foi para os Estados Unidos. Então, e outros parentes foram para a Suécia, para a Austrália, etc. Caraca, então você tem a família toda... Em qualquer lugar do mundo. Só falta na África e no Médio Oriente. Literalmente é uma família de imigrantes, né? Exatamente, Literalmente. espalhado. É bom que tem bastante lugar pra visitar, né? Caramba, hein? Aí vai conhecendo os países. Conheceu o tio lá nos Estados Unidos, o tio em... Eu já conheci. A gente foi indo, mas depois teve um boom que ficou mais acessível viajar, né? Porque quando eu vim em 93, era mais difícil viajar, né? Era bem mais inacessível. Era uma época que só rico viajava de avião, né? Tipo, não existia a Azul, a Gol, Sim. que era passagem baratinha, era só... Era um sacrifício pegar um avião na época. Um sacrifício grande. Aí a gente conseguia bilhete de avião muito mais barato para ir para os Estados Unidos que para o Brasil, por exemplo. Até Gente, hoje, né? Vamos lamentar isso. Por que é tão caro ir para o Brasil?
Eu também não consigo entender, cara. Que tipo, É porque você a vai gente pros paga. Estados Unidos. É porque a gente paga. A ideia que a gente tava trocando antes de ligar as câmeras. É um negócio muito absurdo, né, cara? Tipo, tem umas coisas que, tipo, pra você ir pros Estados Unidos, a gente olha aqui, acha a passagem aí 400, 500 libras. E, tipo, pro Brasil, agora tá barato, né? Por causa da pandemia, tipo, você acha baratinho. Mas normalmente chega a dezembro, tipo, é 800 conto, 900 mil, dependendo da época que você for comprar. É um Mano, absurdo. Pra Brasília, não acho É nada. alta temporada, dezembro. É caro mesmo. Não, mas Mas mesmo- é esse Não, valor. mas- Tenta ir pros Estados Unidos, sei lá, em agosto. Cara, eu fui para os Estados mesmo Unidos. valor. Eu fui para os Estados Unidos em 2019, em junho, que é a outra temporada. Para Las Vegas, a gente pagou 780 libras com hotel incluso. O hotel é MGM. Passagem e hotel incluso. Não, mas aí você 5 pegou noites. um deal muito barato. Mas Quantas mesmo pessoas? assim, cara, pensa você pegar um deal para ir pro Brasil, para ficar num hotel de 5 estrelas, luxo, 5 noites, passagem Não. tudo incluso, você não encontra. Nunca. Ah, eu É acho- mais eu barato acho que você muito caro. encontra pro Brasil uma passagem, o quê? 400 libras? Depende do lugar do Brasil. Sul do Brasil, você não chega com 400 libras. Ah, depende, você pegar um trecho nadando, né? Quem sabe? Talvez. Não, Você mas chega. esse deal que você pegou pra Los Angeles... Los Angeles não, é Las Las Vegas. Vegas, né? Não existe nunca mais. Só você conseguiu pegar ele. Existe. Caramba, então passa o site que você tá usando. Cara, eu já fui pra Los Angeles de Roma com 350 euros. Aí, tá vendo? E Caramba, olha o que eu tô olhando, hein? pra isso. eu já fui pra Nova York com 250 libras. É. Mas quanto foi isso? É verdade, é bom saber isso. Quanto foi isso? Ah, foi bastante tempo atrás. Depois você Mas se acha, segue a nossa cara? fanpage Eu ali. vou, que eu você- vou entrar aqui no Skyscanner e vou dar uma olhada nesse Não, mas negócio é aí. sério, quanto tempo atrás? Agora, Brasília, nunca conseguia ir a menos de 1.100. 1.100 libras. É muito caro, né? Brasília, É porque não tem. Não, tem voo direto pra Brasília, não tem? Não. Claro que tem. desde Lisboa. De Lisboa. Daqui não. Eu queria muito que minha família Cara, se claro mudasse que toda tem. pra Portugal. Aí eu ia visitar eles quase todo final de semana. Eu queria que a minha família mudasse em Baratinho. Brighton. Aí fica mais fácil. Pô, mas aí não sai da Inglaterra, aí também não é legal, não. Letícia, e 1993, cara, então você deu uma sorte danada, porque em 1994 você estava na Itália, então você pôde gritar na cara de italiano, é tetra. cara, sozinha. Eu tava parecendo uma louca. Com Uma 10 anos louca. correndo na rua. Eu e minha mãe, todo mundo triste. A gente... Gritando. Foi ruim pra caramba, eu vou falar a verdade. Você disse que é É. sorte. Foi muito ruim, porque o legal é torcer junto com a galera, né? Fazer a bagunça. Não, e a mas nossa bagunça. Você tinha italiano pra tirar sarro, pelo menos. Né? É, mas com 10 anos o povo... Né? Não dava pra tirar muito Fica sarro, difícil, né? né? Não, mas na escola Não, já mas- dava pra dar uma deitada, né? Nos Mas amiguinhos eu da tirava. escola. Já vai pra escola com a Camisa camiseta do Brasil. tá. Vai, falei, e aí, velho, quem que é vocês na fila do pão da Copa do Mundo? Pois é. Pois é. E você, né? Você é meio apaixonada por futebol também, né? Muito. Geralmente uma mulher, assim, gostar de futebol, a gente, nos dias de hoje, não é tão difícil encontrar, né? Mas Ela é a antigamente era Renata mais fã, difícil. né? Só, né? Era a Renata fã. E como começou essa paixão pelo futebol? Foi ali, em 94. Foi ali em 94, com o Romário, então. Graças ao Foi. papai Romário, Bebeto. Foi. É, saída assim, jovem, né? O que que me Uhum. restava do Brasil? Para você se encontrar num lugar Sentir onde... orgulho. Não, o povo nem conhecia. O povo pensava assim, olhava pra minha cara e... Por que você é brasileira, né? Uhum. Tipo assim, existia na época esse estereótipo, né? Hoje o povo já viajou bastante. Uhum. Mas naquele tempo... Você não pode ser... Não é possível que você é brasileira. Você não é negra, né? Uhum. Eu sou brasileira. Sinto muito. Ah, eles não. Mas eu acho que até hoje, de vez em quando, toma um sustinho, né? Não, mas hoje tem muito imigrante lá, né? Então acho que é mais difícil. Mas é que hoje em dia, assim, vamos dizer, nos últimos 15 anos, né, viajar ficou uma coisa mais para todo mundo, né? Sim. Não tá... E agora existe o Google também, né? Também. A pessoa vai lá, acesso à informação tá muito mais fácil. Ver Apesar que ainda tem muito europeu que olha e fala assim, ah, então você é brasileiro? Ah, então você fala espanhol. Fala, né, É. acho que Buenos Aires fica no Brasil. é uns Já negócios conheci muito uns que estiveram no Brasil, em Buenos Aires. Acho que os caras não manjam muito da geografia, né, velho? E você estudou, então, arquitetura. Hoje você trabalha Foi. na área? Trabalho na área. Trabalha na área, cara, que legal. E o que foi? O que te levou a esse ramo aí, a arquitetura, a estudar arquitetura? Então, foi Brasília e Brasília Roma, e né? Roma.
Pô, Roma é fantástico. Assim, ter nascido numa cidade. Porque quando eu fui para Roma, eu via tudo aquilo como velho, né? Eu não entendia nada, né? Eu venho de Brasília, né? Que você Era sabe, tudo Era bem tudo mais novo, novo, né? cultura maravilhosa, né? E, aliás, né? Curiosidade, Brasília e Roma, elas têm a mesma data de aniversário. Porque Brasília foi inaugurada no mesmo dia do aniversário de Roma, dia 21 de abril. Que legal. Ah, da hora. É, uma com 2.800 anos, mais ou menos. E Brasília tem Uma quantos anos? Brasília é de 1960, fazendo as contas, 71? Vixe, Não, bugou. O 60, contador é o Yuri 61 aqui. anos, Nossa. 61 anos. Fiquei o dia inteiro olhando pra número, Não, sem peraí. contas agora, por favor. Tempo para Letícia. Peraí, 60, 70, 80, 90. Alguém tem uma calculadora aí? Pra dar uma olhada. Tá difícil, hein, gente? Só por curiosidade, eu também fiz arquitetura. Mas parei no Sério? meio. Aonde? Oi? Parei no meio. Ah, você Não me formei. Por que você abandonou? Fiz no Brasil. E você A história é diz, longa, mas por incrível que pareça, eu fazia arquitetura e larguei pra fazer teologia. Sério? E formei teólogo. Uau. legal, então hoje vai ter bastante assunto. Mas Dá tem água muito pro a vinho, ver, né? Não, mas tem muito a ver. A gente Tem estuda muito a muito ver? a igreja. Ah, é? É. Eu fui em Roma. Eu estudei igreja pra caramba. Eu acho. Construção de igrejas. Pô, mas Roma é fantástico, questão de igreja. Quando eu fui pra lá, Roma é em termos de... Porque eu gosto muito de história, né? Tipo, sempre na escola, das minhas matérias prediletas era história. Eu acho muito fascinante. É pra começar a mentir agora? Tá? E... Né, pra vender. Não, eu gostava bastante de história. E aí, quando eu fui pra Roma, e eu tava andando ali em Roma, aí vi uma portinha, tipo uma portinha normal, coisa normal. Falei, o povo entrando, tirando foto, de graça. Falei, vou entrar, né, mano, de graça, foi turismo de graça, quem que não quer? Entrei, mano, era uma catedral, não era uma catedral, acho que era mais pro lado, é uma igreja pequena, não sei se fala catedral, se é capela, o que que era. Mas não era grande, mas era fantástico, velho. Uns pilarzão, todos de mármore, os detalhes no teto, tudo de ouro, aquelas pinturas no teto que eu ficava olhando assim, falava assim, mano, como que os caras fizeram essa parada? E cada lugar que você vai naquela cidade, é o que eu achei mais incrível. Cada lugar que você vai, tem uma cerca protegendo um pedaço de pedra, alguma coisa com a plaquinha. Aqui era, tipo... Tem muita história. Né? Era alguma coisa importante. E tá, e tem uns... Não é rochedo que fala, velho. Como é que é? Quando tá tudo destruído, quebrou tudo Ruínas. lá. Tem umas ruínas lá perto daquela fonte lá dos cavalos. Tem uns cavalos lá na fonte. Tem um... Como é que é o nome, velho? Aquela fonte? Que é uma fonte famosa lá em Roma. Tem várias. Mas acho que Fontana di Trevi. eu acho que é essa. Eu acho. Não sei. Mas a de Treve não tem cavalo. Tem. Tem? Dentro, né, da água. Eu Mas não é reparei. essa... Qual que é? Uma com as esculturas e que tem essas piscinas? Isso. É a uma... Fontana di Trevi. Aí lá perto, assim, tinha umas ruínas também. Ali falava que era o palácio, que já foi um palácio de alguma coisa. Mano, era um bagulho que eu achava, assim, cheio. fantástico, cheio. fantástico. Se vocês Tipo, forem cada comigo, pedaço. eu posso mostrar uma Roma que poucos conhecem. Pô, Porque então- a maior parte das pessoas vão até por 4, 5 dias, mas Você tem casa em Roma? tem. Então a gente agora a Tem, gente meu já pai, pode. né? Vamos marcar, né? Vamos marcar, né? esse Vamos negócio marcar, aí né? que Vamos ficou marcar. interessante. Eu quero muito ir pra Roma pra ficar, porque eu fiquei eu fui a trabalho, então eu fiquei lá tipo 2, 3 dias, só pude É conhecer muito nos pouco. intervalos ali do trabalho e tal. Mas eu realmente quero ir pra ficar lá um tempo e conhecer a fundo mesmo, porque tipo, é um negócio que eu acho Vale muito muito da a hora. pena, muito a pena. Eu acho que eu até vou escrever uma guia pra vender assim, bem baratinho mesmo. Pra Você podia começar um blog, né? revelar Falando segredos os segredos de Roma. Segredos de Roma. Olha só o nome. Olha aí, hein? Os percursos. Os Segredos de Roma. Ô, louco, o nome é bom pra caramba. Não gostou não? Não gostou não? Gostou não? Ah, O cara do marketing não gostou, cara do então marketing vamos gostou. pensar em Vamos outro. pensar em Vamos outro pensar nome. em Fala Roma. Fala Roma, acabou. Fala Roma. Os segredos mesmo, onde se come bem, Uhum. onde vai ter coisas assim maravilhosas, lugares onde se pedir em casamento, se quiserem. Não, já casei, Olha, tá Pode bom. ser. Fazer bom. E Fazer aniversário. Tomar um de casamento. vinho bom bom. vinho, bom. Isso eu tenho um monte de lugar pra aconselhar. Muito. E aí- Cerveja, vinho. Esse negócio de arquitetura, não sei se é algo que você estudou, que sempre me chamou a atenção
como que eram feitas certas coisas no passado que são tão perfeitas que hoje você vendo, você fala, pô, Como que fizeram como esse que fez negócio? isso aqui se o Posso? cara não tinha Os maquinário, não tinha isso? Posso contar uma coisa? Pode, deve. Cara, então, na nossa civilização após o Império Romano, em 1800, naquele século, a gente inventou o cimento armado, né? E então, assim, foram feitas as forças de tração, não vou entrar muito no técnico, mas foi feito o cimento armado, se entendeu como é que funcionava, etc. Se eu te dizer que já em 700 após de Cristo, os romanos já tinham inventado isso, e a gente não sabia, e a gente ficou assim, porque o que aconteceu? Existiu uma guerra enorme, a peste negra, então houve um gap, né? Teve um buraco ali um no buraco tempo. onde o pessoal estava pensando mais em sobreviver, né? Isso mais ou menos nos anos 1000, né? Um pouquinho antes. Teve 40 anos assim de guerras e peste. Então teve esse período assim muito preto, onde o povo estava pensando em sobreviver. Então não tinha como as pessoas que construíam, que mantinham, né, toda a cultura a repassar todo o conhecimento, né? Então todo esse conhecimento do Império Romano foi ali que foi determinado a caída, né, do Império Romano. Uhum. Não foi à frente. Toda a engenharia, toda a arquitetura, toda a escultura, todos os princípios não foram repassados. Então a partir dos anos 1000, a gente teve que se reinventar e redescobrir como se faziam as coisas, as construções, etc. Então, assim, foi ali que se perdeu tudo, né? Então, assim, a gente foi redescobrir o cimento armado, como funciona 1000 anos depois, 1100 anos depois. Cara, imagina se as coisas tivessem seguido. O que a gente não teria já de tecnologia, evolução e muita coisa nos dias de hoje? Quem era o melhor? Será os romanos ou os vikings? Os romanos? Óbvio. Tem uma briguinha aí, não tem? Pra saber quem é mais velho? Quem é mais velho? Isso eu não sei. A Roma ou aqui os vikings, os nômades? Ah, não sei. Também, Mas os romanos estão desde os tempos da Bíblia, né? Tipo, mas é roga a muito, lenda que os né? nômades 700 também. anos antes da Bíblia, pelo menos, né, com os gregos. Antes os gregos, aí depois os romanos. Mas, assim, paralelamente, um pouquinho antes dos gregos. Ah, legal. E aí Os você... etruscos, né, que se diz... Tem uma corrente que diz que os romanos são descendentes dos etruscos. Se diz etruscos? Se diz etruscos. Não faço a mínima ideia. Agora eu já tô boiando. As vozes do além? Alguém aí? Os Alguém aí? universitários? Os universitários, por favor. Desculpa, porque eu... Eles não estavam prestando atenção Meu nessa português conversa. está capenga. É uma conversa que não interessa a eles. Eles preferem falar de Big Brother. Eles entendem. E aí? E quando que foi a virada para você Fazer arquitetura? fazer arquitetura e depois para você mudar de áreas novamente? De Ares, como assim? Ô Ederson, deixa eu fazer uma pergunta antes aí, rapidinho. Claro. Que a Letícia falou um pouco da infância dela lá na Itália, né? Eu fui muito surpreendido conversando com a mulher do Kim, aqui do lado, que ela é de Portugal. E eu descobri um lado diferente da Europa, porque a gente que está no Brasil, a gente acha que todo mundo que está na Europa é rico. Ah. E eu descobri que tem muita gente em Portugal que é muito pobre. Pobre, né? Lá na Itália também é assim? Como que a galera a classe das pessoas? É mais pro pobre, médio, a galera tem grana lá? Pelo menos em Roma é mais central, né? Não sei como que funciona. Ótima pergunta. Tem de tudo, né? Assim, tem de tudo. Depende também do período. Antigamente, assim, nos anos 90, 2000, ainda eu acho que havia era um pouquinho mais, assim, o povo era classe média, tem muita classe média que está mais ou menos bem, e a maioria é classe média. Assim, pobre, tem, mas não é uma pobreza
como a gente vê no Brasil. Uma pobreza como a gente vê no Brasil, na verdade, eu não vi. Mas tem pobreza, com certeza, né? Aqui também tem, né? Acho que a diferença é que aqui na Inglaterra se tem uma ajuda maior do governo, né? Mas tem, mano. Tem muita gente que... Nós que gostamos de futebol, eu já vi uma entrevista do Rashford, que joga no Man United. Ele fala, mano, que tipo assim, teve época que eles passaram dificuldade pra comer. E é um negócio muito louco, né? Porque tipo, ele tava aqui na Inglaterra, mano. E aqui, tipo... Poundland, você pode Exato, comprar tipo, com tem pouco. Poundland, tem o Aldi, tem Lidl, tem vários lugares, Food Bank. Eu só não sei se tem lá em Manchester, né? Com a facilidade que tem em Londres, né? Tipo, eu não sei questão de... Também nem sei onde que ele era, que cidade que ele era. Mas existe essa pobreza e é coisa que nós não vemos. E talvez a gente não vê tanto, porque quando a gente migra para um país... a gente já tá meio que condicionado a aceitar muita coisa. Então, se você tiver que fazer limpeza, se tiver que fazer entrega, se tiver que fazer mudança, o que tiver, você vai pegar e vai fazer. Aí você vai pegar ali 100 libras, e aí você vem de um país que você já tem que, naturalmente, né? Claro, se a pessoa era pobre, classe média baixa, naturalmente você tem que vir aprendendo a sobreviver. Ó, você chega aqui, lá você não tinha nada, hoje aqui você tem 100, o seu 100 aqui você consegue no mercado fazer uma compra para você comer pelo menos 2 semanas. Então a gente acha que a gente consegue driblar o que seria a pobreza aqui, mas eu também acho que aqui existe, assim como na Itália. Com certeza tem. Mas assim, ultimamente, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eu vi uma pobreza crescer bastante. Na Itália. Sim. Corrupção atingiu bastante lá também, né? Corrupção sempre existiu na Itália. Assim, Que teve acho que a gente inventou a corrupção. Os italianos, né? Acho que os italianos e portugueses deram a mão juntos, mesmo. né? E a gente exportou também. Eu acho que teve uma época que até aquele Berlusconi, Berlusconi, né? Que era o nome do dono do Milan. Ele caiu num negócio muito grande lá, né? Essa questão de corrupção, aí o país todo envolvido e deu... Eu não acompanho muito a política da Itália, mas eu lembro de ver coisas nos jornais, o pouco que eu via, falando nisso, que a corrupção atingiu muito a Itália, assim como em Portugal, que levou os dois países quase à falência. Antes, ali em 2008, na época da crise econômica que atingiu a Europa, os dois países quase quebrou. O Berlusconi, ele entrou depois da Operação Manipulite, né, que foi uma grande operação que houve nos anos 90, quando eu cheguei, mais ou menos naquele período, acho que foi em 92, não me lembro, e que é onde fizeram uma espécie, só para fazer entender um pouquinho assim, de lava-jato, né? E só que aí alguns críticos, né, não é uma coisa que eu estou dizendo, disseram, mas aquela corrupção funcionava. Depois dessa corrupção que chegou o Berlusconi, as coisas começaram a se deteriorar e a empobrecer, né? Eu não estou falando que eu prefiro não ter partido, não tenho visão, nem estava lá naquele período, né? MBL. Mas é o que eu escutei. O MBL. E então, aí qual foi a chave para fazer a arquitetura? Então, eu vinha, como eu dizia, né? Eu vinha de Brasília, então essa cidade super linda, maravilhosa. Eu tinha crescido vendo esses prédios lindos, as casas lindas de Brasília. Assim, eu era muito fascinada. Eu me lembro que desde criança eu gostava de desenhar os prédios de Oscar Niemeyer. E chegando em Roma, eu não tinha gostado muito de Roma, não. Para mim, era de quem via, que era uma criança que vinha de um país, assim, de uma cidade muito contemporânea, moderna, né? Para mim tudo aquilo era velho, feio. Mas assim, ano após ano, estudando lá cultura, né? História, fazendo toda a formação, numas escolas italianas, ano após ano eu tive que aprender tudo aquilo. E aí eu comecei a valorizar, né? E tanto que depois eu me inscrevi para estudar artes e estudei no Liceu Artístico, fiz toda a parte de estudo das artes, né? E depois eu me inscrevi em arquitetura. Cara, esse negócio de artes deve ser um negócio muito interessante, porque eu sou um cara bem leigo, então se eu chego num lugar e vejo um quadro,
pintado, eu não consigo ver com o olhar do artista, né? Valorizar a Valorizar obra. a obra como deve ser valorizada. Como que é isso, cara? É um tema complexo. Tem complexo. Cara, então, vamos partir que a expressão artística de qualquer coisa, não só de pintura, escultura, arte intesa, né? O que se entende por arte. Então, que pode ser música, que pode ser uma poesia, tudo é uma... O artista, praticamente, ele vai transformar uns sentimentos, que sejam positivos ou negativos, ou críticos, de alguma forma, em algo que é externo. Então, ele transforma usando uma arte, né, na qual ele consegue se expressar. Então, para você entender qualquer tipo de arte, eu acho que você precisa entrar em contato com você mesmo e entrar em empatia com o que o artista está querendo dizer com isso. Qual é a agonia dele? Qual é a crítica dele? Qual é a visão dele nessa coisa, né? Assim, tem coisas bonitas que se podem ser expressadas, né? Por que a arte contemporânea, por exemplo, ela suscita muito irritação, né? Porque a gente está vivendo um período de pouca harmonia. Então, o artista ele vai expressar a sua angústia e vai fazer uma crítica. Então, é uma leitura da sociedade. Então, para você enxergar o que um artista está querendo transmitir, né, o que ele está querendo falar, isso aqui está me incomodando, né, isso aqui está vindo para fora, então isso daqui está precisando de ser dito. E muitas vezes não é compreendido porque as pessoas não têm vontade, né, de se esforçar, de se olhar para dentro e de olhar as coisas como são, né? Muitas vezes a gente até procura dizer uma mentira para acertar a realidade, né? Mas, na verdade, a realidade é outra. Você tem algum artista assim que você acompanhe mais, que você tem um certo carinho? Bastantes. Um assim que se destaque mais. Nesse período assim mesmo da minha vida, eu tô um pouquinho assim, não tô indo muito acompanhando, não tô acompanhando muito o mundo artístico. Eu gosto muito de arquitetos e um dos arquitetos que eu gosto muito é de Guarino Guarini, mas é de 1600, se eu não erro. 600, 700, não me lembro. E ele fez, por exemplo, uma igreja de Turim, ele fez uma cúpula que parecia impossível de fazer. Se vocês puderem ver, eu não estou lembrada agora do nome. Peraí. Em Turim. Turim. Vamos pesquisar isso daí, mas né? o arquiteto, ele era até um padre. Era Turim ou Turim? Torino é a cidade, né? Acho que em português é Turim. Torino. Turim, não é? Ué, eu tava olhando pra pessoa errada aí na questão do a italiano. gente, como gente do futebol, onde fica a cidade da Juventus, né? Isso. Agora a gente já consegue chegar lá. Vai lá, muito bonito, né? E essa cúpula, ela é maravilhosa, assim, ela é toda, tem todas essas cóstulas entrelaçadas, como se fossem tranças. O arquiteto se chama Guarino Guarini, é G-U-I-R-I-N-O. Pô, vou ter que dar uma olhada nisso, Muito que agora eu lindo. fiquei curioso. Conhecer esse lugar. A gente vai lá ver o Cristiano Ronaldo um dia. Pô, acaba a pandemia pra gente poder viajar, né? Exatamente. Era pra nós termos. A gente vai tava lembrar nos dessa planos. capela. Ir pra Itália pra ver a Juventus. Mas. E a virada de mesa para vir para Londres? Essa nova imigrada, quando foi? Foi em 2015. 2015. Em 2015, eu comecei a vir mais seguido, né? Eu fiquei 1 ano indo e vindo. Não, eu fiquei 2 anos indo e vindo para Roma. E depois, já em 2016,
17 eu já me mudei. Isso aí sozinha, né? Eu vim porque meu marido estava aqui, né? A gente não éramos casados na época e depois eu vim. Tá, então, o seu marido, ele é brasileiro? Ele é romano, Ele é italiano? de Roma. Sim, Legal. Vocês se sim, conheceram sim. na Itália e A depois... gente se conheceu na Itália, isso. Legal. Então ela praticamente é uma italiana, né? Vamos assim se dizer, né? Acho que você viveu muito mais na Itália do que... Eu vivi mais na Itália. Você fez aulas de português também, porque o seu português é muito bom para quem saiu muito cedo do Brasil. Eu continuei praticando, né? Eu continuei praticando. Eu lia muitos livros em português, continuo ainda lendo muito. Uhum. E escutando também, assim, eu nunca perdi muito o contato com a língua. E agora eu não sei usar os acentos. Aí, graças ao iPhone, Uhum. agora eu posso usar. Que legal. Que ele corrige, Ele né? corrige todo mundo lá. E Aí eu você, sei. e aí você e seu marido aqui na Inglaterra chegaram? Ele trabalha com o que aqui? Você também faz o que na Inglaterra? Ele é software engineer. Uhum. Como é que diz? Software engineer. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Exatamente Exatamente isso. Software engineer. Isso aí. É bem Ele é engenheiro de software? Isso. É isso aí mesmo, Kim? É assim Voz que do fala? além? Voz do além. É assim que fala? Obrigado, Kim. Obrigado. Muito obrigado, Kim. Ele não falou, mas ele fez um sinalzinho de joia. Então, foi assim. Na verdade, eu estava em Roma, né? Tranquila. Estava organizando aonde que eu vou agora. E eu estava querendo migrar para o Texas, onde estão meus parentes, né? Que eu tenho um relacionamento maravilhoso com meus parentes lá do Texas. E também com os meus parentes que estão em Califórnia. Por isso que eu fiz a viagem que eu estava te falando antes de Los Angeles para Houston. E de carro, né? E então, mas assim, eu tenho uma prima lá em Houston que eu tenho um relacionamento assim, maravilhoso. Então eu estava lá fazendo o meu plano, como que eu vou conseguir a green card, né? Tudo mais. Organizando minha vida. Eu não estava aceitando nenhum namoro naquele período. Assim, já tinha 1 ano que eu não estava aceitando nada em ninguém. E Já caiu ali. Tranquilo. aí se a pessoa tava falando pra mim que queria namorar, você quer sair de Roma ou você quer ficar aqui em Roma pra sempre? Eu falei, não, eu quero sair, eu quero ficar aqui em Roma pra sempre. Porque normalmente os romanos, né? Não tô falando dos italianos. Os romanos, eles não querem sair de Roma. É muito difícil encontrar um romano que queira sair de Roma. São poucos, são raros. Eles são bem atacados mesmo, a cidade, né? Eles não querem sair. Então, eu sempre perguntava, né? Você está querendo sair de Roma ou não? Aí, ninguém queria sair, então, não quero namorar. Aí, chega meu marido, que, na verdade, né, na época era um amigo. Já conhecia há tempo. Ele já tinha morado em Berlim, agora estava morando em Londres. Eu falei, interessante esse romano, né? Que sai, cabeça aberta. Já ganhou os pontinhos ali, né? Na lista. Falou, esse aqui... Esse daqui sai de Roma. Esse aqui saiu de Roma, então já tem um Já pontinho pode ir aqui pro comigo. Texas. Você conhece o Texas? Não, então. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Pois é, aí então eu vi que havia aí uma abertura, né, da pessoa, que ele saiu de Roma, ele já tinha morado em Berlim. Aí a gente começou a conversar, eu coloquei na mesa tudo que eu não gosto de uma relação, aí ele colocou na mesa tudo que ele não gosta de uma relação. A gente deu certo, a gente gostou dessa coisa, mas a gente tinha saído, assim, eu tinha saído com ele como que não queria nada com nada. Não queria nada com nada, eu não estava nem pensando, porque eu já tinha escrito para ele várias vezes no Facebook e ele me respondia em monossílabas. Então eu achava que o cara não queria nada comigo. E eu várias vezes tentava conversar com ele, quando a gente se encontrava, a gente tinha um grupo de amigos em comum, então várias vezes eu tentava conversar com ele, sabe? Falar, Puxar um assunto, né? Exato. Assim, tô aqui, Tô vamos aqui. conversar. Nada, ele falava um pouquinho, depois ia pra lá. E eu assim, quer nada comigo, né? No Facebook falava nada. Aí um dia do nada, vem ele de Londres pra Roma, me escreve, vamos tomar um café? Os romanos gostam do café, né? Nossa. E ele nem toma.
Esse cara ele não é romano. Ele não. Olha, eu já tô achando que ele não é romano. Ele tá te enganando? Tem Pois certeza que ele é é. romano? Ele não tem pelo. Assim, na. Então não né? é, então não é. Aí eu romano. pensei. Essa parte eu já não conheço dos romanos, se tem pelo ou não. Eu aí já não- pensei também, ele deve ser indiano, né? Pensei que eu indiano iria da falar, é verdade, os Amazônia. romanos têm muito pelo, né? Como que você sabe? E ele tá conhecendo tudo de Roma até agora, menos os romanos. Mas essa parte não Ah, não tá. é a minha. Entendi. Aí eu pensei que ele não, ele deve ser indiano das Américas, esse homem, né? Assim, não tem pelo, cabelo preto, né? Assim. Aí, bom, isso aí eu cheguei a ver bem depois, mas enfim. Aí ele chegou lá, me falou, vamos tomar um café. Eu falei, olha, hoje à tarde eu tô ocupada, mas à noite, se vocês vão tomar uma cervejinha, eu venho lá. Aí ele falou, tá bom. Aí o dia seguinte eu escrevo pra ele, e aí, a cerveja? Ele falou, poxa, eu tô tentando organizar o dia inteiro a cerveja com todo mundo deu bolo, ninguém tá saindo, tá todo mundo de ressaca, né? Aí eu falei, então, se você não tem com quem passar seu sábado, né? Vamos sair, vamos pegar essa cerveja. Então a gente começou a conversar, assim, numa boa. E eu fui com a convicção que ele não queria nada comigo. Assim, eu pensei assim, Um rolê aleatório, né? não sabia com quem passar o sábado, então foi passar comigo. E não é que a gente bateu um papo muito bom, assim. Aí o dia seguinte a gente começou a se falar pelo Skype. Aí primeiro dia 3 horas, aí segundo dia 4 horas. Eu só sei que chegou assim a um ponto que a gente estava falando 10 horas por dia, Oh. o cara não dormia, a gente não dormia à noite. Ele ia trabalhar. E aí, depois de 2 semanas, ele voltou para Roma, né? Porque ele já tinha voltado para Londres. E aí a gente começou a namorar. Que legal. E aí você chegou Da hora. aqui, você começou a fazer o quê? Começou a trabalhar com arquitetura aqui ou você... Então, Tem um inglês também, não sei como que era o seu inglês antes de vir para cá, você já falava um pouco. eu já falava um pouco porque eu fiz Erasmus, né? Quando estava na universidade. Você conhece o programa Erasmus? Não. Então, o programa Erasmus é uma bolsa de estudo que a União Europeia dá para os estudantes os estudantes universitários de universidades públicas, né? Uhum. Acho que particulares também. Mas é um fundo da União Europeia. E você faz uma inscrição, você faz uma aplicação, né? Um concurso. Se você vence a vaga, você recebe essa bolsa. Então, eu venci uma bolsa de estudos, fui estudar lá na Letônia, em Riga, por 1 ano. Então, ali, eu já tinha, assim, mais ou menos, né, estudado inglês por aí, nas escolas, várias. Porque lá na Itália ensinam, né, no 2º grau e No Brasil na também universidade. ensinam. Mas Verbo to be. mas é muito básico, né? Também não era o suficiente. Mas aí, quando eu fui para a Letônia, eu já tinha um pouquinho mais entendido. Tinha pegado, né? Tinha praticado mais. Então, assim, já um pouquinho eu falava. Aí depois eu viajando, indo para os Estados Unidos também. Já tinha pegado muito mais. Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu me dei conta que eu sabia muito... Eu não sei se você teve o mesmo problema. Eu sabia muito mais o americano e eu não entendia muito o britânico. Quando eu cheguei aqui, eu tive esse problema, eu não sabia nada. Eu passei por isso Porque também. na escola, no Brasil, é até uma vergonha falar isso, mas na escola no Brasil, quando eu ia fazer as provas em inglês, eu conversava com as meninas e falava, olha, não coloca o nome na sua prova, só troca, tá? Eu detestava inglês, eu não gostava. Eu até preferia aprender a Quando falar. você chegou aqui? Em 2007. Eu fiquei 3 meses na Itália, e depois vim pra cá, porque o meu sonho mesmo, antes de sair do Brasil, era viver na Itália. Por ser de família italiana, tinha um sonho que eu queria viver na Itália. Aí eu cheguei na Itália com 3 meses, me decepcionei com o país e com o povo, e vim pra Inglaterra. Eu também tive esse mesmo problema aí. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu descobri que eu não sabia falar nem português. Foi É um difícil. problema esse. Aí eu falei, caraca, cara, deveria ter feito aquelas provas, porque eu não sabia nada. Mas eu acho que é melhor do jeito que você veio, porque você conseguiu absorver tudo. Eu tenho uma confusão aqui na minha cabeça, que às vezes uns termos é mais para os americanos, outros termos é mais pro britânico, que eu não sei mais a quem dá o resto, né? Mas eu acho que você ter pelo menos uma base aqui ajuda muito. Porque você acaba ficando muito dependente de alguém, né? Você sofre muito. Cara, quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu era muito bom em mímica.
Eu não sabia que eu era bom em mímica assim, mas quando eu cheguei aqui, eu falei, caraca, eu sou muito bom em mímica. Fazia tudo na mímica. Ia no McDonald's, conseguia pedir lanche, e comia só na mímica. E ia. Ah, E você mas tá ligado que lá na Ucrânia eu deitei na mímica, né? Então, você, Nossa, você e tá o Marcão, a gente foi pra Ucrânia. Você quer contar ou eu conto? Pode contar. A gente foi no mercado. Aí entramos no mercado, na Ucrânia. Vamos fazer um churrasco. 7 homens, 8 homens dentro do mercado. Só brasileiro. Chegamos no açougue. Precisava comprar as carnes, né? Aí Yuri chegou e começou a falar inglês. A mulher Ele não balançou a entendia. cabeça, não entendia nada. Eu tentei puxar um português, ela nada. Tentei puxar um italiano, ela nada. É, foi um mimiquês, Aí né? eu falei, espanhol também não. Aí eu falei, agora ferrou, né? Acabou as nossas opções. As Aí- línguas mais fáceis. Acabou. Falei, agora vamos pra o quê? Vamos pra mímica, né? Pô, ainda bem que eu sou fluente, né? Aí Na Ucrânia. um amigo nosso foi primeiro foi pedir carne de boi, né? Pra comer carne de boi. Aí ele Tinha olhou um pra mistério. mulher, ele apontava pra mulher, ele queria saber, né? Você quer carne de boi? Ele olhava pra mulher, this, mu? Aí a mulher olhava assim, hã? Aí Mu? ele, mu. Isso aí tava fazendo o som do boi, mu. Aí a mulher, fazia assim dele, this, mu. Aí ela pegou e, entendeu? E, pô, uma fila assim de gente no açougue pra comprar e dando risada. Aí daqui a pouco o Yuri falou, agora tem que ver se aqui é carne de frango, né? Ou se é pato, que é, não dá pra, porque é uma carne estranha. Aí o Yuri olhou pra mulher e falou, this, popó. No meio do mercado, No meio do mercado, todo mundo olhando assim, dando risada, o cara fazendo assim, fazendo... espetáculo. Você tinha que ver a mulher, nossa, que tava atendendo. Ela quase mijava de dar risada e tal. Mas, pô, aí no final a gente saiu lá com carne de boi. Pelo menos é o que a gente acha. Né? Carne de boi, carne de... Saímos com frango e ainda saímos com porquinho lá e fizemos um Exato. baita de um churrasco lá na Ucrânia. Mas, Mas, espera aí, a gente é brasileiro. A gente reconhece um pouquinho as carnes. Vocês não reconheceram depois? eu a acho carne que era boi, né? Era diferente a carne. Era diferente? Não, na vista assim era bem diferente. Bom, eu não entendo nada de carne, né? Mas mesmo assim... Acho que os cortes eram diferentes, mas tipo, É, era os da hora. cortes. Foi um bagulho que eu aprendi aqui, foi o mimiquês. Tipo, a mímica, agora eu sei que eu posso ir pra qualquer lugar do mundo. Ah, porque você fala inglês? Não. Não, fala Eu, mimiquei. mimiquês. E onde que eu tiver aqui, eu vou. Não tem problema nenhum. A linguagem universal, né? Então, você chegando aqui na Inglaterra, já Mas deu pra eu ver que você tive o tinha um mesmo inglês bem problema. melhor que o nosso, né? Não, bem melhor também não exagero, porque eu não entendi. Assim, eu até cheguei aqui, eu falei, poxa, eu achava que eu sabia inglês. E eu não sei, assim, eu não entendia ninguém Sotaque falar. é diferente, né, Caramba, velho? muda muito. Eu até lembro, né, que eu olhava, assim, os filmes, né, compreensível. Os britânicos falando, compreendo, 80%, né, assim, sabe, quando você compreende, assim, o que tá dizendo eu entendo, assim, de repente uma palavra eu não tô entendendo. Aí eu chegava assim na rua, cara, entendia porra. Pode dizer porra? Pode falar o que quiser. Entendia nada. O Jeff tira ali, pi, pode falar. Entendia nada. Assim, muito pouco, né? Assim, de 10 palavras eu pescava umas 2. Ah, se ela chegou bem, então. Uns isso. Pô, eu cheguei na imigração, a mulher começou blá 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 blá. Eu ficava olhando pra cara dela assim, ela falando. Hablas espanhol? Eu com um monte. Não, nem isso, filho. Eu com um monte de negócio na mão, eu só peguei e joguei assim, ó, o passaporte pra ela. Ela olhou, falou mais um monte de coisa que eu ia pra cara dela. Ela me devolveu os papéis, falou mais um monte de coisa que eu ia pra cara dela. Ela só fez assim. Eu falei, isso aí eu já entendo. Porque eu já consegui entender um pouco de mimiquês, entendeu? Ela fez assim, eu entrei, mano. E tô aqui até hoje. Então eu acho que deu certo. Mas, tipo, eu cheguei aqui com zero, nada. Mimiquês foi bom. É. É. Era um erro, né? E aí depois que você passa do mimiquês, o inglês já vem, né? Ah, não. Mas eu acho engraçado porque antes de morar aqui, eu morei na Alemanha, né? Eu acho que essa primeira saída do Brasil é complicado mesmo, você fica meio receoso e tudo e tal. Mas depois do terceiro país, aí você já tá chutado já. Aí você já chega, aí você fala, agora eu manjo, agora eu sei fazer qualquer coisa. Já Eu anda sei de pra peito qualquer lugar aberto, do né? mundo, já. Agora eu De sou... peito aberto. Agora já Não domino é o esse o sentido da liberdade? Eu me pergunto. mundo. É muito louco. É isso aí. isso. Liberdade, no final das contas, é você perder esse medo de fazer as Sim. coisas, né? Exato. Ah, ela já Se soltou lançar. 2 aqui pra gente pensar, viu? Aqui, Uhum. acho que se ninguém... Quando ela falou ali que Vai anotando aí. às vezes as pessoas contam uma mentira. Como é que foi? Contam uma mentira. As pessoas, assim, eu também, tá? Não, sim, o ser Todo humano, mundo, no geral. Ser humano, exato.
E eu procuro não fazer, mas é muito difícil, né? Existe a realidade e existe o que você está projetando na realidade. Sim. Você vai interpretar, né? Mas muitas vezes você, qualquer um, procura ajustar a realidade jogando água para o seu caminho, para o seu molinho, né? Você vai ajustando vai contando umas mentirinhas aí para tua projeção, a tua folia, né, da cabeça, a tua ideia ficar mais ajustada. Mas aí você tá entrando em compromisso com a mentira, né? Aí, tá vendo? E você não tá entrando na realidade. Vocês anotaram? O Jeff tá anotando lá atrás. Essa é forte. E ela tá dando volta, mas não me falou ainda. Aí você chegou aqui e foi trabalhar com arquitetura. Depois que você deu uma melhorada no seu inglês. Não, peraí. Eu cheguei aqui, como eu te disse antes, eu fiquei 2 anos indo para cima e para baixo, porque minha mãe, ela adoeceu, né? Então, eu não conseguia ficar aqui permanentemente. Permanentemente, porque ela estava mal, eu precisava de cuidar dela. Então, eu ficava um pouco aqui, um pouco lá, e eu não estava trabalhando nesse período, nesses 2 anos. Aí, em 2017, eu já estava um pouquinho mais estável aqui. Infelizmente, minha mãe se foi. Aí, eu comecei a trabalhar. Aí, eu encontrei uma empresa, né, que eu não sabia que haviam italianos lá dentro, né, quando eu fiz a aplicação. Aí, meu chefe, ele era espanhol. Aí, tinha uns ingleses, tinha uns italianos. Então, a minha grande sorte, grande sorte, é que a menina que tinha que me ensinar, ela tinha me passar o trabalho, né? Que ela ia subir de posição e eu ia cobrir ela era italiana. Então, todos os termos técnicos que eu conhecia em italiano, ela me passou em inglês com a tradução em italiano. Aí foi bom. Então, aí eu entrei bem direitinho no mercado nesse sentido. Tive muita sorte. Cara, que legal. E conta pra mim essa história do perfume, de fazer perfume. Como que começou isso? Da onde você descobriu essa técnica aí, né? Esse dom aí de fazer perfume, essa paixão? É a primeira pessoa que eu conheço na minha vida que faz perfume. Eu também. Eu nunca tinha... Perfume que cheira bem, né? Que cheira mal, eu conheço vários. Tem um monte aí. Metrô de Londres. Metrô de Londres. Metrô de Londres no calor é top. Excelente. Nossa, é terrível. Você anda com seu perfuminho no metrô de Londres aqui, ó, com seu perfume? Deveria. O frasquinho, né, ali que ela mostrou pra nós. Deveria. É triste. Cara, então, indo pra Roma e voltando, né, de Londres com meu marido, aonde a gente vai? Duty Free o tempo todo. Duty Free, né? E eu sempre parando nas maquiagens, no perfume, maquiagens e perfumes, né? Aí, pra deixar ele um pouquinho mais... fazer um pouquinho mais de parceria com ele, a gente ia mais eu ia mais pros perfumes que pras maquiagens, assim a gente vê as coisas juntos, né? Perfume pra homem também, né? Não é só pra mulher. Aí meu marido começou a ficar maluco por perfume. Assim, ele começou a comprar uma quantidade de perfume, um atrás do outro, assim, ele ficou viciado, assim, gosto muito de perfume. Aí ele começou a comprar, começou a estudar, começou a fazer vídeo no YouTube, Instagram, etc. E a gente começou assim a ver que a gente estava realmente muito dentro, gostando muito, né? Aí a gente foi contatado por um perfumeiro, não sei como se diz, quem faz perfume em português, então. Pode falar inglês. Perfumista. Perfumista. Fomos contatados por um perfumista, a gente já tinha comprado perfumes dele, né? Depois eu explico direitinho essas coisas. E esse perfumista falou, poxa, eu acho que vocês, assim, os vídeos que ele fazia, né, que é meu marido, coloca a cara, né, eu coloco o resto, mas ele que faz os vídeos. Aí ele falou, acho o canal de vocês muito válido, assim, a terminologia que vocês usam é muito técnica, etc. Eu dou aula, né, ele além de ser perfumista, ele também dá aula e ele deu de graça um curso de perfumes pra gente. Legal.
Da né? hora. Todo mundo paga, a gente tá lá de graça, assim, acho maravilhoso. A gente tá aprendendo muito. Tá sendo uma experiência maravilhosa. E aí eu comecei a fazer uns perfuminhos, aí eu trouxe um perfuminho pra sua esposa. Ah, Obrigado. obrigado. Que eu fiz com minhas mãozinhas. Aí. É o nome do Obrigado. perfume, tá? Esses que eu É, coloquei. Loleira. Luísa. Você Ah, tá Louisa. Você tá lendo bem, hein? O meu foi mais fácil, o meu é Jaque. Ah. Da onde você tirou esse? Ah, você leu, cara? Você não leu? Como é que você É uma surda total, velho. Não, pô. É que parece um L aqui. É o quê, É, meu Agora filho? você tá. Luísa. É o quê? Luiz. Mas parece É um Luiz, L. né? É um L. Não, mas no meio, pô. No meio. Aqui. Dá um Tá na desconto. câmera, tá vendo aqui. Dá um zoom dá um aqui, zoom ó. aí. Dá um zoom aqui e vê se não parece que eu Mas falei. não vai dar zoom nenhum. Mas obrigado, viu? Pô, mas que legal, É pra, esse... mas e pra mim e pro Yuri não tem nada? Só Eu pras ainda mulheres? não comecei a fazer para homens, Eu mas tô semana que vem a gente tá começando a Olha fazer só. os de homens. Vamos convidar ela de novo, viu? É, semana que Legal. vem a gente tá aqui com a Letícia novamente. Por E- enquanto só fiz de mulheres. Nossa, eu tava falando do perfume e veio um negócio aqui na minha cabeça pra perguntar, agora sumiu. Pergunta. Ué, sumiu? Sumiu. Sobre o perfume. Hoje que você está estudando. Lembrei. Qual tem alguma fragrância que você... Porque tem muito isso também, né? Da pele. Tem certos perfumes que a pessoa usa e acaba não... Acho que juntando com a pele acaba não saindo uma fragrância legal. Tem alguma coisa a ver com isso? Todas as moléculas que compõem um perfume, elas fazem reação, né, com a pele. Isso depende um pouco de como que tá teu pH, você mesmo, né? Todos nós somos diferentes e muito similares, né? Mas, assim, tem uma reação química mesmo na sua pele. Pode ser que um perfume fique bem em você, não fique bem em outra pessoa, né? E você tava falando, agora eu lembrei. Que o seu marido coloca a cara, que vocês têm um canal no YouTube, Instagram, como que é? A gente tem um canal no YouTube. A gente tem um canal no YouTube. Pode falar como é que se chama? Claro. Pode falar. Por favor. Ó, Fragrobe. olha lá pra aquela câmera lá, ó. O canal se chama Fragrobe. Fragrobe. É todo em inglês. Ele fala em inglês. Não, a gente pode pôr aqui embaixo. A gente pode colocar aí? Descrição, assim, Então claro. você fala assim, olha aqui embaixo. Se inscreve lá no canal. O Instagram Caiu no dele. canal, aperta o sininho. Qual que é o Instagram? Fragrobe. Fragrobe. Tem mais algum? Que quer dizer fragrances, né? É roupa de wardrobe, né? Guarda-roupa. Então é o guarda-roupa de perfumes, né? E no futuro a gente vai lançar um site também, onde as pessoas poderão colocar a própria coleção de perfumes, né? Porque existe essa... É um hobby mesmo. Tem pessoas que colecionam perfumes massivamente, assim. Cara. Tem gente com quartos de perfume. Cara, que legal. Se eu feliz lá com os meus 3. Eu tenho um, cara, achei que já tava bem. Mas aí depois eu vou fazer uns pra vocês vão pegar amanhã e vão começar também. Legal. Que é muito bom, muito cheiroso. O meu vai ser algo raro, tá? Claro, vai ser tudo exclusivo. Viu? Ah, da hora. Então, A ideia é essa, né? Eu estou estudando perfumaria exatamente para poder personalizar perfumes para as pessoas Sim. e fazer sempre um. Porque é legal, né? Porque eu penso assim, se você vai numa loja ali e comprar um perfume lá, um perfume B. Aí eu vou lá hoje, compro perfume B, amanhã o Yuri tá usando perfume B, o meu outro amigo tá usando perfume B, o Jeff, todo mundo tem o um mesmo perfume. cheiro. É, Tá o horrível. mesmo cheiro. mas na minha pele vai ser diferente. E sem contar que existem, assim, vários tipos de mercado para perfumaria, né? Existe a perfumaria, por exemplo, a design, que seriam os estilistas, né? Os designers, que seria, por exemplo, como se chama? Armani. Aí também tem o Dolce Gucci, Gabbana. Dolce Gabbana. São todos estilistas, né? Os designers. Eles lançam no mercado uns perfumes que se chamam designer, né? Chanel, por exemplo, Dior, porque são todos estilistas e eles, além de fazer roupas, bolsas, sapatos, eles fazem também perfumes. Aí tem esse mercado. Aí depois tem o mercado dos niche, que são os perfumistas que só fazem perfumes. Aí então você encontra perfumes de uma qualidade ainda superior. Aqueles que você vê designer é o supermercado dos perfumes, vale nada. É aquele que a gente encontra na feira de Vauxhall,
que diz lá Chanel. Aqueles ali não valem nada, gente. Aqueles ali é com um O que pouquinho é de aquilo água. ali? É água? O que é aquilo que eles usam? Não, assim, são perfumes. Esse que é vendido piratamente, assim. Que é esses vendido, eu não conheço, eu não sei. O mundo da pirataria eu não conheço. Bem-vindo ao lado pobre da cidade. É tipo a cachaça falsificada. É tipo a cachaça. Você vai, às vezes, em umas feirinhas aí, tem lá esses perfumes que geralmente são caros. Está sendo vendido por 10 libras. Mas Você os passa, perfumes mancha o dos corpo, assim. designers não são caros. Os perfumes do design, que você paga 80, 100 libras, por exemplo, não são considerados perfumes caros. Meu Deus, então nem que é quero um ver esse nicho aí, não. O que seria um Você tá perfume caro, Jeff? doido. Quanto que custa o seu perfume, Jeff? Eu? O seu perfume custa quanto? 1,49. 1,49? É da Dove. É da Dove? Bom esse aí, hein? Só o spray e acabou. Desodorante e acabou. Só. O que- Usei um não perfume na acabou. minha vida. Sério? Tô mal, né? Tô mal. Mão de vaca, hein? Tá precisando, velho. Mano, Depois eu trago o perfume cheirando pra você bem eu também. tô. Só Nossa. não estou cheirando, né? Que dó do Um Kim que vai perfume. ficar sentado do seu lado Não, toda esse é o ponto segunda-feira. de Aí, vista. sabe, aí vem o lado crítico, né? Porque ele fala assim, entrar num verão no metrô de Londres é complicado. Deve ser. No teu lado deve ser Passo triste. desodorante. Você acabou de escutar eu falando que eu passo desodorante. Eu só não passo perfume. Dove. É diferente. Dove. Dove. Pô, interessante. Interessante. Então, assim, não, mas não acabou. Assim, tem ainda a perfumaria indie, que são as independentes, né? Que é o mercado onde que eu quero entrar. Que é onde as pessoas, singularmente, fazem perfumes personalizados para as pessoas, né? Então, o niche, ele é já uma indústria, né? Já são marcas com uma indústria de perfumaria, só que eles são especializados em perfumaria. Então, eles só fazem perfumes, não fazem outras coisas. Já os designers, eles fazem roupa, fazem sapato, eles se ocupam também de outras produções. Só que a qualidade dos perfumes dos designers é muito baixa. Eles vendem muito caro, mas os materiais que eles usam para aqueles perfumes é muito, muito, muito Eles vendem um nome, né? Também, né? Vendem um nome. Acho que o Você nome está dá uma comprando valorizada, ali né? só A marca. a marca, o vidro, a propaganda, o marketing. Aí, Você ó. está pagando marketing. Agora, o niche, você quase não vê propaganda. O perfume do niche não tem nada a ver. Você reconhece um perfume que é niche ou um perfume que é de designer, porque os de design não são tão bons. O niche é maravilhoso. E quando você entra na perfumaria independente, ou seja, esses feitos em assim, Esse aqui seria mais um niche. artesanais, não. O niche é uma indústria. É uma indústria, tá. Só que eles são perfumes, são Indústria uma especializada. Exato. Só que são de perfume. qualidade. Os designs não são perfumes de qualidade. Tem perfume de qualidade, tem perfume assim que são cheirosos, não estou falando que não sejam cheirosos, mas vamos dizer assim, a qualidade de material que eles usam não é a melhor. Quando você vai usar uns perfumes, você vai cheirar uns perfumes nítidos, você vê que a qualidade é bem melhor. Tá Assim, vendo? Quando sua mulher te pedir um Chanel, você fala pra ela, não vou comprar compra comigo. porque não é bom. Só tá te enganando. Eu vou pegar da Letícia. Pronto. A Letícia vende um bom. Já ficou bem melhor. Mas aí já é o mercado do independente, o indie, né? Que são feitos com materiais verdadeiros, porque a maior parte dos perfumes que os designers fazem são sintéticos. Eles usam materiais sintéticos, né? Então, assim, já o indie ele trabalha um pouco mais com materiais naturais. Então, por isso que o perfume ele tem uma reza bem melhor. Vocês gostaram? Eu Eu gostei. gostei do cheirinho, sim. Eu cheirei aqui, eu gostei. Bem cheiroso. É bem diferente. Espero que minha mulher goste também, porque eu gostei. Ele vamos dizer assim, depois de 20 Eu vou passar nela e minutinhos- vou cheirar depois também de novo. Isso. Isso pode dar um bom presente pra vocês. Que bom. Hoje eu vou ganhar uns pontinhos em casa, hein? É 2. Pô, amanhã Depois de tem um- janta, certeza. Amanhã vai ter janta. Depois me conta. Depois de uns 20 minutos, o cheiro melhora bastante, notavelmente. E ele vai durar bem mais que um perfume normal. Legal. Legal. Letícia, vou te agradecer pela sua Obrigada a presença. você. Muito obrigado mesmo. Papo bacana. Eu que agradeço. Gostei Foi um prazer. muito. E eu vou esperar aquele blog, aquele folheto, revista que você vai criar sobre Roma. Para eu poder conhecer Roma pelos seus olhos.
Ó. Olha. Nossa, essa Roma foi pelas boa. horas de Letícia. Não, essa foi boa. O Jeff tá rindo lá. Não, Jeff. Não, Jeff. O cara acabou de meter folheto. Eu vou esperar Folheto. aquele folheto. Aquele folheto. Mas como é que fala? Era Folheto. livro. Ela ia fazer um livro, né? Um guia, né? Acaba isso aí. Tô Folheto. pensando. O outro não tá lendo direito, o outro tá falando folheto. Os caras têm 60 anos de idade, não é possível. O diretor tem como cortar essa parte? Letícia, muito obrigado, por Obrigada aceitar a o nosso vocês. convite. E a gente espera rever você aqui novamente um dia pra gente aprender mais. Aqui a gente aprendeu bastante coisa aqui hoje. Verdade. Sobre perfume, sobre arte, Quando sobre ela lançar arquitetura a linha dela de perfume, masculino. Volta vamos aqui estar aqui. pra gente conversar de novo. Pode crer. Muito obrigada por terem me convidado e por poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? E espero de vê-los cedo. Você eu vou ver cedo. Você vai me ver cedo. E a gente se vê no Clubhouse, né? Também. Não o Yuri, porque ele não tem. Ah. É. Mas logo você vem também. Vou Beleza. trocar o meu telefone. Obrigado, Muito Letícia. obrigado. Fala, Tchau, Londres. Letícia. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.